Olá, boa noite. Acho que agora é boa noite, né? Boa 6h30. Boa noite a todos. Bom, gente, estamos no Day 2, né? No nosso segundo dia da nossa Semana da Qualidade de Vida, essa novidade que a gente inventou por aqui no Oncoguia, que está sendo super especial. Ontem a gente teve a querida doutora Ana Bacarin para falar de medicina integrativa. Se você perdeu, volta aí no nosso feed do Facebook, que está gravado, vale muito a pena ouvir o bate-papo que a gente teve. E hoje a proposta então é falar sobre exercícios físicos e câncer. Então, para isso, eu estou com duas super parceiras, queridas, duas profissionais da fisioterapia, a Tânia Tonezer e a Camila Dorni Favarão, que a ideia é a gente conversar um pouquinho. Então, a gente tem uma série de perguntas aqui já planejadas, mas a ideia é a gente ouvir quem estiver lá no Instagram, que tem uma turminha lá no Instagram, seguindo a gente. Daqui a pouco a gente... E se você tiver alguma pergunta, pode fazer. Mas a ideia é informar, desmistificar, tirar um pouquinho de dúvida. Difícil esclarecer dúvidas muito pessoais, porque a gente não vai estar, elas não vão estar vendo vocês, elas, né? E acho que elas explicam um pouquinho por que é tão difícil assim. Mas a gente segue então. Então, obrigada a vocês duas por estarem aqui. Daqui a pouco também a gente fala um pouco da parceria que a gente tem, até porque elas vão contar um pouco do projeto delas também. Mas acho que eu queria começar ouvindo de vocês um pouco assim, papel do exercício físico hoje, acho que no combate e no controle do câncer, né? Acho que poderia talvez dividir um pouco para a população em geral, né? Talvez aí nessa questão do combate ao sedentarismo, tal, uma discussão mais, né, mais até de prevenção do câncer, e depois a gente falar um pouco para quem está, né, recebeu o diagnóstico de câncer em diferentes fases da doença, o papel também do exercício físico. Pode ser? Claro, pode. Para onde começamos? Eu acho que ontem, acho que a doutora Ana, quem assistiu, ela já deu abriu o caminho, né? Acho que abriu o caminho de um novo olhar que a gente está vivendo hoje na oncologia. E eu acho que todos os profissionais envolvidos nisso, na área da saúde, eu acho como um todo, eu acho que estão envolvidos nesse novo olhar e nessa nova forma de se trabalhar em cima, né? Então, quando você falou a questão do sedentarismo, isso é praticamente hoje uma questão de saúde pública mundial, né? A gente tem índices muito ruins de atividade mesmo, aquelas atividades básicas, né? Assim, não estruturadas, mas aquela atividade do dia a dia mínima, as pessoas não estão alcançando nem isso, e acho que o Brasil tem dados importantes nisso, assim, ele está inserido nos piores, na verdade, índices com relação a isso, né, a América Latina, mas o Brasil em especial. Então a gente mantém, né, e cada vez iniciando mais precocemente. Então a gente sabe que os jovens também os nossos jovens são extremamente sedentários, né, fazendo adentro no que a Tânia está dizendo, que não são só os adultos. Sim. Os jovens também estão sedentários. Então a gente sabe que a questão da atividade física e do exercício físico, ele tem um benefício, em geral, para várias doenças, para prevenção de várias questões cardiovasculares, enfim, a gente sabe muito disso, isso já é uma coisa que bastante constatada, mas hoje a gente também tem muitos subsídios de que o exercício físico regular, ele é extremamente benéfico e ele é um fator de prevenção. Então, a gente sabe que, em média, sei lá, talvez de 20% a 40%, dependendo do tipo de câncer, a gente já tem muita evidência de que isso pode prevenir, né? É um fator importante, né? Junto com a questão alimentar e a questão da obesidade, são fatores modificáveis, mas que impactam muito nisso, né? Então, eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente tem que olhar e tem que pensar sobre isso, cada um de nós, como profissionais, e também com cada um como nós individualmente, né? Refletir um pouquinho sobre isso, né? Se fosse um remédio, que a gente falasse assim, olha, se você tomar esse remedinho, você vai diminuir a sua pressão arterial, você vai diminuir a sua questão de índices de açúcar no sangue, você vai ter benefícios no sono, Um detalhe muito importante, né? Sem efeitos colaterais. Isso. Então, assim, todo mundo pegaria essa pílulazinha e fala assim, nossa, eu quero esse remédio. Mas talvez... falte até incentivo e essas orientações para as pessoas começarem a se mexer, né, a sair do sedentarismo e passar a ter um pouco de qualidade de vida com o exercício físico. E aí, saindo um pouco, né, da nossa conversa aí com a prevenção, acho que talvez até seja o nosso maior
foco aqui hoje, pensando até no nosso público. E aí, para quem recebeu o diagnóstico de câncer, cara, de repente você pode falar um pouquinho com a gente. A importância de conseguir fazer exercício físico, a gente sabe, né, que tem várias barreiras envolvidas, inclusive a da desinformação, né, inclusive essa, porque eu acho que ainda tem pessoas que por falta de informação não fazem, acho que tem outras também muito sérias, mas queria que você falasse um pouco da importância, então, né, do exercício físico para quem recebeu o diagnóstico de câncer. Sim. O exercício físico, com uma qualidade de atividade física, ela é imprescindível em qualquer momento do seu tratamento. Independente se você está numa fase de quimioterapia, radioterapia ou hormonoterapia. O que ela dá para esse paciente? Melhora a qualidade de vida durante o tratamento. Ela melhora a tolerabilidade da quimioterapia, da hormonoterapia. Ela faz com que o tratamento seja menos impactante na vida desse paciente. O que nós recebemos de resposta dos nossos pacientes é que eles iniciam o exercício cansados, né, e no final do exercício eles estão mais revigorados do que no início. Então isso já para a gente é um dado extremamente importante. Porém, tem algumas peculiaridades que temos que levar em consideração. Então, o paciente em quimioterapia, ele tem algumas modificações que o fisioterapeuta ou o profissional que está acompanhando ele deve levar em consideração. Então, não é sair fazendo exercício, né? Ele deve fazer exercício sim, mas com precaução e com segurança. Para isso, é necessário que esse paciente faça uma avaliação médica, tenha uma avaliação médica, o médico tenha liberado para esse início. O físio deve fazer uma avaliação fundamental física, de força, de flexibilidade, cardiorrespiratória, com testes ergométricos, testes de funções, para iniciar esse exercício com a melhor segurança possível, com a maior tolerabilidade para esse paciente. Então, temos que incentivar sim, mas temos também que incentivar de forma segura. Eu acho que nesse sentido, como a fisioterapia hoje, apesar de ser também uma profissão recente, e a fisioterapia oncológica também muito recente, ela veio para justamente entender essa questão da própria doença, das especificidades do câncer, do impacto da doença na funcionalidade como um todo, e os tratamentos também. Então a gente entende e cada vez mais a gente vê que cada droga tem um tipo específico que pode dar de uma reação. Então assim, é um efeito global e alguns efeitos que podem ser mais pontuais. Então, sabe, hoje tem muito estudo, por exemplo, na questão da fadiga. Então, isso é muito importante porque se não é bem dosado, toda a questão de intensidade, duração, a própria forma de progressão disso, então tudo isso é muito bem personalizado, porque senão você pode cair no efeito contrário, você às vezes pode fadigar mais. Então, o tempo de repouso dele vai ser maior para começar a fazer exercício. A fisioterapia, ela tem esse mesmo olhar de que o tratamento da pessoa, eu não falo nem muito paciente, eu gosto muito de falar porque a pessoa, né, que está impactada de alguma forma, ou que foi impactada pelo câncer, ela precisa ter esse olhar que vai ser personalizado, que conta com o histórico pessoal dessa pessoa, tanto do ponto de vista de quanto ela fez, por exemplo, de atividade física na vida dela. Então não é só o que ela está neste momento, mas que nível, como é que é essa biografia é muito importante, né? Até numa provocaçãozinha, né? Mas talvez seja importante, assim, tô absurdamente sedentária, né? E aí recebi o diagnóstico de um câncer, e aí lá no meio do meu tratamento, assim, pode ser hora de começar? Sim. Pode, deve. Pode começar, qualquer pessoa pode começar, o sedentário, o atleta ele pode continuar, ele pode manter esse exercício com outros olhares, né? Com outros objetivos, né? Então, o objetivo vai ser dar qualidade de vida durante o tratamento. Eu quero fazer uma maratona, é viável? Nem sempre. Será que é o momento, né? Será que é o momento? Será que é o momento de fazer isso agora? A gente precisa levar esse estresse tão grande para o seu corpo, né? A gente tem que poupar energias um pouco. Então, pegar essa pessoinha e identificar o objetivo dela, o que ela quer do exercício durante esse tratamento. Não, eu só não quero ganhar muito peso. Não, eu quero ter boas condições para percorrer o tratamento como um todo. E aí, com isso, você vai personalizar um programa eficiente para ela. E do que eu entendi, inclusive o exercício para ajudar a diminuir efeitos colaterais, assim, a lidar melhor, na verdade. Né? Pacientes que realizam, isso já está comprovado cientificamente, pacientes que realizam exercício durante a quimioterapia são pacientes que fadigam menos.
Então, tudo, qualidade do parar de sono. sono. Até, por exemplo, memória com concentração, que são coisas que também são reduzidas, né? Então, acho que tem muitos efeitos. Por exemplo, a questão do linfedema, que a gente fala, né? Antigamente se falava que, não, você ter muito exercício, muito peso, quer dizer, ao contrário, hoje a gente sabe que um braço, né, um membro, né, alguém que fica muito parado, você tem um maior risco, por exemplo, de inchaço, de um linfedema do que aquela pessoa que é mais ativa. Mexer. Então, tudo questão de dosagem. Isso tem que ser supervisionado. Isso é importante. Tem que mexer, mas... Como, né? Como, avaliado, né? Tem que ter segurança. Porque se você se mexe de forma inadequada, isso te gera maiores riscos. Aí, maior risco, maiores complicações, você volta de novo para a estaca do tudo que a gente não quer nessa hora. A gente está voltando... É uma personalização individualizada. De todos os lados, tudo, né? De todos os lados. Acho que a gente tem no cenário da oncologia na definição do tratamento, né? No cuidado e junto. E acho que bom, né? Que bom, né? Sim, que com certeza, isso, né? com certeza. Eu acho que a gente voltou para onde a gente deveria ter partido, né? A gente olha, não ter começo correto, né? Compartimentar tudo, achar que, né, a gente fica tratando as doenças em vez de tratar a pessoa, né? E eu acho que isso deu errado. A gente vê hoje que tudo, até a própria imunoterapia, né? O tratamento do câncer ele é isso. Hoje ele está vindo nesse sentido, né? Uma medicina, uma oncologia personalizada, de precisão, e que vem para aquele tipo de câncer que não é igual. Todos nós somos diferentes. E também uma coisa importante que eu acho é não ter medo de tratar essa pessoa. Então, hoje, muitos pacientes não fazem porque os profissionais que estão envolvidos não conhecem as precauções do exercício, como fazer, então preferem não indicar e não fazer, né? Então, tá errado, né? A gente tem que se especializar, tem que se personalizar para você poder orientar esse paciente da melhor maneira possível, porque ele tem que fazer. Agora, como vai fazer? Aí é um outro... Dá para ter uma orientação, né? Eu acho que assim... com capacitação, né? Acho que, assim, com profissional. E tudo junto e misturado. Então, assim, não é só a fisioterapia. Não. Acho que a fisioterapia, ela lida. O que é? É a reabilitação de... que você pode ter alguma incapacidade, algum déficit. Então, a fisioterapia, ela trabalha com movimento, né? Mas a gente trabalha com prevenção. Então, quando eu falei dessa questão de, puxa, a gente pode trabalhar e incentivar a questão de atividade física, exercício físico, porque a gente tem esse papel de prevenção mesmo, muito forte. Eu acho que a gente tem a questão de prescrição de exercício, que é reabilitador, sim, e a gente acho que acompanha muito mais às vezes do que, por exemplo, o educador físico. Então a gente tem esse olhar onde às vezes a gente consegue trabalhar a questão dos efeitos colaterais, a gente tem um arsenal da fisioterapia mais efetivo nesse sentido, num primeiro momento, mas o educador físico tem um papel super importante nisso, então a gente trabalha junto. Né? Essa avaliação, esse acompanhamento é muito bacana. Essa socialização do paciente. E continua, né? Ele quem promove é o educador físico, né? A gente não tem um dono, né? Não tem um paciente, né? Quando esse programa trabalha, que ele consegue fazer esse programa também personalizado. Eu acho que o educador físico hoje também está com tudo nessa área e a gente trabalha muito bem. Eu acho que a gente trabalha muito bem junto. É uma sinergia de conhecimentos que, no final de contas, o que precisa é a pessoa, né? Esse paciente bem. Então, acho que esse é o principal objetivo. O que a gente pode somar de expertises para isso? Tem um delay. Aqui deu, não tinha visto. Bom, a turma do Instagram tá aí, é isso? Tá então vamos fazer uma coisa. Tem pergunta aí? Então vamos atender o povo do Instagram enquanto a gente resolve aqui. Mas vou começar com vocês com compartilhamento aqui. A Fio Nossa tá contando pra gente que ela tem câncer de estômago